Bom, pessoal, bom dia a todos. É, Acho que pegando o gancho, começando pegando o gancho aqui da turma macro, inegavelmente cenário super desafiador, né, para a renda fixa de uma forma global, né? O Genta comentou um pouco o que aconteceu ontem, o Bruno também lá no Comitê de Política Monetária Americano, FONC, indicando que o juro vai continuar subindo, talvez no ritmo mais lento. E quando a gente olha, né, para os demais países, a retórica é a mesma. Porém, quando a gente vem para o Brasil, né, a gente se depara com um cenário inverso, né? A gente começando a discutir qual o próximo passo do BC aqui, que inegavelmente é uma queda de juros. Acho que é importante falar sobre isso, porque quando a gente olha o mês de outubro, pega os indicadores de inflação, né, a gente saiu daqueles 3 meses de deflação, muito por conta de questões, né, tributárias, e a gente teve a leitura do IPCA 15 de outubro, né, já mostrando uma inflação como positivo. E aí, quando a gente olha para as nossas projeções aqui no XP Asset, a gente continua com um ano fechado de 2023 em 5,6, 2022 em 5,6 e o ano 2023 em 5. Então, inegável o tamanho da desinflação que a gente conseguiu aqui no Brasil, acho que é um grande mérito aí do BC. E olhando para frente, né, acho que para ali para 2024, né, fica a indefinição de política fiscal, de como é que vai ser esse arcabouço de política econômica, né, porque a gente não sabe ainda quem são os nomes e efetivamente qual vai ser o caminho. Mas, de toda forma, né, o ano que vem começa a permitir que o Banco Central caia os juros, aí o Jean também mencionou a virada do primeiro para o segundo TRI, enfim, né, mais tardar no meio do ano. Isso é super importante para a questão do custo de financiamento das empresas, né? Então, fazendo o gancho, as empresas passaram, né, têm passado por esse período de juro alto muito bem, comparativamente ali a 2016, né, para frente, como até o Bruno Marques comentou, o que foi necessário para conseguir uma desinflação, um juro muito alto por um longo tempo, fora questões até mesmo relacionadas a câmbio e tudo mais. Mas aqui a gente percebe que essa questão do financial deepening, né, de como o mercado de capitais ajudou as empresas a se robustecer para passar por esse período, realmente ficam ilustrados nos resultados. Então, a gente começa a ter mais convicção, né, olhando para frente na questão do crédito. Acho que é bem diferente do que o Peixoto faz aqui, né, porque esse período tem sido passado de uma forma melhor pelas companhias. Olhando ainda essa questão do crédito em si, né, os resultados do terceiro TRI estão começando a sair, né, então tem chamado a atenção, acho que as empresas mais cíclicas, né, que estão mais ligadas ao ciclo econômico global, e quando a gente olha a siderurgia, até mesmo mineração e tudo mais, a gente percebe resultados um pouco mais fracos, né? E aqui, né, aqui na nossa alocação, a gente já tinha ficado um pouco mais distante de, enfim, operações da CSN, da Uzi Minas, mas, de toda forma, eu acho que a gente ainda vai ver bons resultados, né, no que tange alavancagem, no que tange geração de caixa livre, por mais que ainda um pouco mais pressionado do que no passado, dando conforto para a gente seguir investindo, né, em dívida, né, no dívida das companhias. Ainda no que tange questões de alocação, né, a gente veio aumentando, né, a posição nos papéis emitidos, nos corporate bonds, né, que são os papéis emitidos pelas empresas brasileiras lá fora. Então, né, através do nosso veículo offshore, o XP Vista Bonds, quem aloca o XP Corporate Plus e a família XPCE, a gente vem fazendo ali um cherry picking, escolhendo os bonds das empresas que a gente monitora e que a gente considera que estão bem descontados, digamos assim. Então, na média, no nosso portfólio está operando a um yield de 10% em dólar, né, o que você trazendo aqui para o CDI daria um CDI mais 5, com uma duration abaixo de 5 anos. E aí, quando a gente compara, né, com algumas empresas que alongaram aqui seus prazos, e muitas empresas têm conseguido fazer isso, mas em taxas muito baixas, a gente ainda fica mais animado para ficar olhando essa simetria de preço. Então, a gente vem aumentando a posição
nos bonds offshore, e isso tem trazido bastante retorno, sobretudo aqui para o Corporate Plus. Ainda falando dessa questão de financial deepening, né, de tamanho de mercado de crédito, o mês de outubro foi um mês forte para a emissão de debêntures ainda. Tá? O mês concentrou cerca de 23 bilhões de reais em emissões no mercado primário, perfazendo no ano mais de 220 bilhões de reais. Quando a gente compara com o ano passado, esse número estava em cerca de 180 bi. Então, isso corrobora, né, esse bom momento. E aí, naturalmente, o nível de taxa de juros, mais o spread, quando a gente pega os índices de debêntures, quando a gente pega o IDDI, pega o INDEX da JGP, esses índices operando acima de 1,60%, 1,70% ao ano, a gente está falando de um retorno composto, né, de mais de 15%, né, anualizado. Então, isso tem trazido muito fluxo para a renda fixa. E aí, naturalmente, as empresas, né, têm encontrado um ambiente interessante para se financiar. Falando agora dos fundos propriamente ditos, né, quando a gente olha a família de fundos de crédito, a performance foi muito boa, né, a gente segue entregando retornos acima do benchmark, enfim, naturalmente com a volatilidade, né, característica da renda fixa. Ilustrando, quando a gente pega o Corporate Light, Corporate Plus e o Corporate Top, a família Corporate, né, a gente tem durations, né, da carteira de crédito que não ultrapassam 3 anos, então a gente tem conseguido ainda manter uma duration que a gente considera adequada para esses mandatos, fundos abertos. E quando a gente olha o spread líquido, o carrego líquido desses fundos, a gente está falando de CDI mais 0,85 no Corporate Light, CDI mais 1,32 no Corporate Top e CDI mais 2,40 no Corporate Plus. Então, né, a gente segue super animados com a foto dos fundos. Né? A gente não acredita que no curto prazo a gente precisa fazer nenhum tipo de movimento como a gente vem realizando em alguns outros mandatos, porque o mercado ainda tem permitido a gente fazer boas alocações, por mais que de forma um pouco mais parcimoniosa. Quando a gente olha os nossos fundos com risco de mercado, né, e falando primeiro dos XP debêntures incentivados e dos XP inflação, naturalmente esses fundos ficaram mais sujeitos à volatilidade do mercado de juros. E eu pego um gancho aqui do Bruno Marques, né? Poxa, o movimento da curva de outubro ele foi engraçado, porque teve um flow de estrangeiro, então teve a curva DI, ela deu uma fletada, o que é difícil intuitivamente de esperar, porque como a gente não conhece, mais uma vez, o arcabouço de política econômica, difícil, né, esperar o que é o fiscal para frente, etc., o que seria o shape da curva, mas é difícil imaginar que essa curva teria esse movimento. Quando a gente olha para o juro real, né, para as NTNBs, para as debêntures incentivadas, elas ainda, né, nossa visão, apresentam bons pontos de entrada, mas a gente percebe que o investidor tem ficado um pouco distante, né, tem evitado entrar, né, nesses papéis. A gente acredita que muito pela questão dos últimos 3 meses, né, de um carrego negativo, por conta desse IPCA deflacionário, mas esse negócio ficou para trás, então isso deveria ensejar o inflow para esses papéis, mas ainda ficou de lado no mês de outubro. A performance foi positiva, mas ainda aquém, por exemplo, do CDI, né, que tem rodado acima de 1%. Porém, eu acho que a visão um pouco aqui diferente da do Bruno, do time macro, é que os papéis indexados a IPCA, né, têm apresentado bons pontos de entrada, né, como o Genta comentou, o BC já tem atentado para que o juro real está bem mais alto que o juro neutro de equilíbrio, então me parece que é uma boa alocação os papéis acima de IPCA mais 6, no caso das debêntures, mas NTNBs ali perto disso, então a gente acha que vale a pena, né, começar a olhar para esse negócio. Quando a gente pega a nossa família de fundos de previdência, né, o horizonte de crédito privado segue com uma alocação, né, próxima a 80%, 75% de crédito, então o fundo vem crescendo muito, e a gente tem sido bem também, a mesma gestão dos fundos de crédito high grade, né, a gente é bem atento com essa questão do caixa que a gente carrega. E quando a gente pega o horizonte, que não é de crédito privado, o horizonte das XP Seguros e do Icatu, a gente conseguiu entregar o CDI, a performance tem sido em linha com o risco que a gente vem carregando no mandato. A volatilidade está bem baixa, então a gente está com risco menor, talvez, do que em outras ocasiões, e, mais uma vez, né, atentos aos pontos de entrada aqui nos papéis indexados ao IPCA. Então,
A gente provavelmente vai entregar um retorno bem próximo ao CDI nesse ano. Lembrando que essa família de fundos vai completar 10 anos com apenas um ano abaixo do CDI, que foi 2015, ali o ano onde o Brasil perdeu o investment grade, etc. Então a gente segue, né, muito tranquilos que dentro do mundo de previdência, esse fundo vai continuar entregando retornos condizentes com o risco que ele carrega. E por fim, a nossa família de fundos de crédito estruturado, os fundos seguem fechados para aplicações. A gente desembolsou cerca de, agora no mês, de mais de 200 milhões de reais em ativos. A gente segue originando as operações, né, na questão dessas empresas, desses projetos que a gente financia. A questão dos juros altos impacta um pouco mais, né, dado o acesso mais restrito ao funding, e dado até mesmo a margem dessas empresas, etc. Mas a gente segue desembolsando recursos. A gente acredita que a gente vai chegar no final do ano, né, com caixa consumido, preparando esses fundos para reabrir no próximo ano. Eles realmente estão rodando aquém, né, do que a gente gostaria. Eu acho que isso é reflexo de quase 2 anos para trás, né? E lembrando, são portfólios que não são tão fáceis de manobrar como portfólios de crédito tradicionais, mas a gente efetivamente segue trabalhando na alocação desses portfólios. O setor agro é um setor que tem ganhado bastante espaço, né? Eu acho que muito relacionado aqui ao que a gente fez no XP Asset, né, na construção de um time, temos conseguido levantar recursos para os fundos dedicados. Então, é uma alocação que vem trazendo retorno e um bom carrego para os portfólios. No que tange a questão de securitização, a gente comentou até na nossa carta trimestral, a gente tem evitado dívidas muito subordinadas, né, ao fluxo. Então, a gente tem preferido ficar nas cotas sêniores e nas cotas mezaninas, mas em menor proporção. Cotas subordinadas júniores, a gente efetivamente tem ficado distante. E a gente acredita que isso, né, vai proteger, né, o nosso investidor caso, né, a gente tem um cenário mais adverso à frente para esse segmento, né, de crédito mais pulverizado, para as pequenas e médias empresas, que se o juro, né, não for para o caminho que a gente acredita, aí sim essas empresas podem ter um pouco mais de problema à frente. Em linhas gerais é isso, pessoal. E agora vamos deixar aberto aí para as perguntas.